Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. O passe para gol do Arthur na seleção brasileira tem 22 anos, o Gabriel Jesus tem 22. E o pênalti foi sofrido pelo Everton de 23 e convertido pelo Richarlison de 22. Tem 10 anos de seleção brasileira aqui. É claro que daqui para frente precisa se olhar para a renovação das laterais, pensar no miolo de defesa. O Tite falou sobre isso na entrevista coletiva depois. Mas o título conquistado sem o Neymar é um título que abre um caminho para ter um segundo protagonista. Porque o Brasil nunca foi campeão do mundo sendo refém de um jogador. De um jogador só. O Brasil foi de Pelé e Garrincha, foi de Pelé e Didi, foi de Garrincha e Didi, foi de Tostão e Pelé, de Jairzinho e Pelé, de Gerson e Pelé, de Bebeto e Romário, foi de Edmundo na Copa América, foi de Ronaldo e Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho ainda. Então, o caminho, o fato de você ter decidido um jogo que foi mais guerra do que jogo, ter decidido esse jogo com os meninos, é uma porta que se abre para o futuro. Daqui a pouco a gente vai falar, então, mais sobre o Neymar, que você levantou aqui no seu primeiro comentário. Primeiro eu quero saber de todo mundo com relação à decisão Brasil e Peru. Ô Pascoal, o PVC não gostou muito do jogo, seleção brasileira. Queria mais, evidentemente. Encheu os seus olhos ou não o futebol do Brasil hoje? Para dizer bem sincero para você, eu achei que a seleção brasileira começou o jogo bem nervosa. O time estava muito nervoso. Tanto que a seleção peruana começou a adiantar um pouquinho as suas linhas, começou a apertar a seleção brasileira. Acho que esse nervosismo foi passando com o tempo. A jogada do Gabriel Jesus é uma jogada ali, mas também é o Trauco, né? Aí fez ali o que quis do Trauco, né? Fez o que quis, ele sapateou, deitou e rolou e fez o que quis no primeiro gol da seleção brasileira. Eu pensei até que o Brasil fosse fazer o terceiro gol antes de tomar o gol. Porque o negócio estava se encaminhando para isso. Mas aí a seleção brasileira não chegou a fazer o terceiro gol, deu a esperança de empatar o jogo para a seleção peruana. E aí o Brasil vai para o vestiário com 2-1 no primeiro tempo e na etapa complementar restava aos peruanos atacar. E quando eles fizeram isso na primeira partida contra a seleção brasileira, tomaram 5. Então fica aquela síndrome. Eu vou, mas eu vou tomar um monte, então é melhor não ir. Se eu sair pra jogar, vem logo uma cacetada aqui, eu vou ter que segurar, porque não vai dar pra segurar o negócio não. Aí os caras vão, mas não vão muito. Vão devagar, mas não vão, entendeu? Aí a seleção brasileira foi segurando a onda, foi contemporizando e conseguiu o placar que lhe deu. Não achei brilhante o futebol da seleção brasileira. Não achei. Aliás, brilhante a seleção brasileira. Eu achei contra o Peru naquela primeira partida, porque foi mano a mano, e achei que o Brasil jogou como deveria jogar, no modelo que deveria jogar contra a seleção da Argentina. Pau a pau, taco a taco, e o jogo foi disputado ali. Agora, se o Messi achou ruim a arbitragem, o Messi, bem-vindo ao time, bem-vindo ao grupo. Se você não estava acostumado com esse tipo de coisa, comece a se acostumar. Porque senão eu vou começar a lembrar para você aqui, Copa do Mundo, Jogo de Libertadores da América, competições internacionais, onde o Brasil esteve envolvido com a Argentina, e aí a gente vai começar a dialogar. Se você quiser, eu posso dialogar com você a respeito de resultados, como é que se fez o resultado aqui, como é que se montou ali, como é que se foi. Aí eu posso discutir com você, se você quiser. Se você quiser, se você achar que foi ruim para a Argentina, nós podemos conversar para ver como foi tão ruim para o Brasil desde sempre. Como quem diz assim, nós vamos discutir isso mesmo antes de um jogo contra o Peru? O quê? Nós vamos discutir isso mesmo antes de uma partida contra a seleção peruana? Não, na seleção peruana. O Brasil. Eu tô concordando com 78, né? Porque se eu começar a falar, você quer que eu fale de 78, quer que eu fale de 86, quer que eu fale de Libertadores da América envolvendo Palmeiras, envolvendo Santos, envolvendo Corinthians, eu posso começar aqui e contar um monte. Eu também é o seguinte, eu não sou um livro de uma página só, eu posso abrir o livro aqui e nós podemos conversar, ué. Qual é que conversa é essa? Meu sentir, bem-vindo ao time. Tá se sentindo mal? Vê como é ruim. Vê como é ruim. Edmundo, o Pascoal acabou dizendo aí que ele sentiu a seleção brasileira tensa, um pouco nervosa no início do jogo. Eu também vi isso lá no Maracanã. Isso não é natural para uma seleção?
que joga em casa, que tem uma decisão, 70 mil pessoas olhando para a seleção brasileira ou não? Não, é natural, uma final de Copa América é sempre tensa. O Brasil voltava ao Maracanã depois de 5 anos. 2013. 6 anos. 6 anos. Apesar de ser o lugar que o Brasil jogou mais vezes, 106 vezes, para muitos era uma novidade. Tinha até o Firmino estreando no Maracanã. O Tite também. Não, o Tite não estreando, só pela seleção. Sim. O Firmino nunca tinha jogado no Maracanã. Então, assim, são coisas que chamam a atenção, mas eu acho que eu vejo sempre o lado bom da coisa, apesar do nervosismo, teve a paciência da torcida. E aí, aos poucos, a qualidade técnica do Brasil ela é superior e foi aparecendo. E o Brasil viveu para mim, o melhor da Copa América nesse jogo. Porque o coletivo não apareceu, por isso o jogo não foi maravilhoso, mas no início do jogo o Felipe Coutinho fez jogadas sensacionais. O Gabriel Jesus era para ser eleito o melhor em campo. Eles foram para cima, né? Se o árbitro não o expulsasse. O sistema defensivo era sólido, que não dava oportunidade nenhuma à seleção peruana, apesar do Guerreiro ser a única flor dentro desse jardim. Fica sozinho ali. E o Flores também. Mas o Flores é de plástico. Essa flor não é natural. Não é natural, não é de verdade. É de mentira. Ele joga praticamente sozinho, não há aproximação. Os jogadores poucos chegam lá na frente e ele, quando conseguia dominar entre os zagueiros, Marquinhos ou Thiago Silva, o dominavam com uma certa facilidade. E aí vem o drible, vem a jogada individual, que é peculiar do futebol brasileiro, que acho que nenhum país do mundo tem. Então, assim, foi uma vitória convincente. Pode não ter sido linda aos olhos, mas foi convincente. Se tivesse alguém que vencer essa partida, se estivesse jogando até agora, mesmo com o Brasil com um jogador a menos, era mais chances de fazer gol o Brasil. É que o Tite foi colocando Militão no lugar de atacante, Meia no lugar o Alan entrou como... Alan entrou no lugar do atacante. Então ele foi ficando de uma forma mais segura para garantir o resultado que deu o título. Acho que foi independente se os adversários são bons ou ruins. Eu acho que você tem que competir mais vezes contra equipes fortes, acho. Mas nessa competição, ele jogou contra Paraguai, contra Argentina, contra Peru 2 vezes, Venezuela e Bolívia. Jogou quase contra todo mundo, jogou mais do que 50% das equipes que participaram e venceu ou empatou sem susto. O Tite chamou atenção num detalhe que é bom em relação à seleção peruana. A seleção peruana só perdeu para o Brasil. É verdade, porque ela ganhou da Bolívia, empatou com a Venezuela, empatou com o Uruguai, ganhou do Chile e perdeu do Brasil 2 vezes. Ela foi mal na fase de grupos, né? Se classificou em terceiro lugar, mas é verdade. Mas lá perdeu só para a seleção brasileira. No grupo, ela só ganhou da Bolívia, mas ela só perdeu do Brasil. Só perdeu do Brasil. Mas a competição, foi brilhante, né? A competição é essa. Não tinha nenhuma seleção europeia, claro, né? Agora é outra Copa América. Mas no passo seguinte, o Brasil tem que fazer testes melhores. Porque hoje ficou claro para mim, assim, que faltou um pouquinho de organização e sobrou inspiração. Sobrou o futebol brasileiro. Organização em campo? Organização tática. Posicionamento, triangulações, virada de jogo. Que o Brasil até fez algumas vezes nessa Copa América. Que é importante no jogo grande contra europeus. Mas é importante também a inspiração, o drible para desmontar as linhas, como fez Felipe Coutinho, como fez Everton, Cebolinha, né? Como fez Agora, para ter essa organização que você está dizendo, não há necessidade de se manter boa parte do grupo para que isso aconteça? Eu acho que a pergunta que o Tite mais esteve perto de responder foi a pergunta que começou sobre a família. O Alexandre Losetti fez a pergunta na entrevista coletiva, falando sobre qual a importância de estar a família ali, o neto, o filho, parece uma pergunta despretensiosa, mas aí ele fala e perder o Edu Gaspar e o Silvinho e o Fernando Lázaro.
E ele começou respondendo sobre a família e depois ele disse, aconteceu tanta coisa aqui que a gente ainda vai pensar sobre como vai ser o próximo passo. Mas ele deixou claro que tem um próximo passo. E na outra pergunta do Jorge Luiz Rodrigues, ele respondeu dizendo que agora você vai ter revelações que vão aparecer e nós vamos descobrir novos jogadores. Eu acho que tem dois lados dessa história, né, da renovação. A seleção brasileira na fase pré-Copa América, depois da Copa do Mundo e antes da Copa América, o Brasil convocou 46 jogadores, sendo 20 que não tinham participado do primeiro ciclo. É 46% de renovação. O Tite desceu dessa renovação para montar o time na Copa América. Até por uma questão clara. Se você começa uma campanha que as pessoas dizem que se ganhar é obrigação e se perder é vexame, você vai montar um time pensando em ter experiência e ganhar. Então você tem Daniel Alves. Daniel Alves vai chegar à Copa do Mundo em 2022? Acho que não. Mas eu lembro, por exemplo, o Edmundo participou disso. Em 92, quando você esteve na seleção, naquele período ali, não vou precisar o jogo, o Júnior era convocado também, né? Júnior, em 92. Sim. E o Júnior tinha 37 anos. O Júnior chegou a ser convocado até a Copa Ouro de 93, né? Exato. Até a metade de 93. Quando eu fui, tinha Moser, Ricardo Gomes. Quando eu fui a primeira vez, tinha Ricardo Gomes, Moser, Careca. O Miller chegou à Copa de 94. Mas teve muita gente que não chegou à Copa. Sim. Era um momento de transição, era mais difícil fazer naquela época, porque tinha muitos jogadores de nome, né? Tinha Beto, Romário, sim. Miller, Careca, Renato, todos em atividade ainda. A renovação era um pouco mais difícil. Mas a renovação está ali. Eu acho que o que o Brasil precisa, o que o Tite precisa, é encontrar novos nomes. E, sinceramente, para as posições que os jogadores estão com uma idade mais avançada, hoje eles estão aptos, mas pensando em 2022, eles vão estar com uma idade mais avançada. Eu não vejo no mercado, não vejo jogadores prontos, né? Sim. O Everton Cebolinha, ele está pronto no Grêmio. A Copa América foi boa para ele. Para ele foi excepcional. Sortideira a Copa América. Para ele foi excepcional, né? O Gabriel Jesus está amadurecendo a cada dia. A cada dia ele está crescendo, está se reencontrando e encontrando uma nova posição. Então ele foi o mais diferente do grupo. Mais diferente de todos. Ele é a realidade, ele vai estar na Copa. Mas do meio para frente o Brasil tem um número bem específico de jogadores. Do meio para trás, não. Tá, então, mas é por isso que eu estou tocando nesse ponto. Eu lembrei do Júnior por isso. A minha impressão, e você participou do grupo, você não chegou a 94, chegou a 98, mas nesse período de amadurecimento do time que foi campeão em 94, você estava... Eu não fui por indisciplina. Sim. E fui até a porta do baile, né? Exatamente. Só não entrei. Então, o que eu estou dizendo é assim, você fez parte desse momento, Edmundo. O que eu estou dizendo é o seguinte, a minha impressão, a minha comparação, que pode não ser exata, assim como o Júnior em 92 e 93... sabendo-se que ele dificilmente chegaria a 94, como não chegou, ele tem uma importância no processo de amadurecimento daquela equipe. O Daniel Alves tem hoje uma importância no processo de amadurecimento desta equipe. Você perde o Neymar, o Daniel já estava dentro, perde o Neymar, você tem um ataque repleto de garotos, tirando Coutinho e Firmino, e você tem um jogador que é o capitão do seu time, que você está vendo que ele dificilmente vai chegar à Copa do Mundo. Mas se não tivesse ele, talvez tivesse menos estabilidade. Então, ele é importante numa parte do processo de amadurecimento da equipe. Agora, você tem que começar a tentar descobrir o novo titular. Que eu acho que não é o Danilo, que eu acho que não é o Fagner. Mas ainda com ele no grupo? Não, um pedaço sim, na eliminatória. Mas você tem que preparar a sucessão. É o que eu estou dizendo o tempo inteiro, assim. Tem um problema de processo da seleção brasileira. Esquece o Tite. Vamos pensar na história. Quando o Zico chegou à seleção, tinha o Rivelino. Quando o Pelé chegou à seleção, tinha o Didi. Quando chegou à seleção o Edmundo, tinha o Careca, tinha o Romário, tinha o Bebeto. O Renato. Quando chegou o Ronaldinho Gaúcho, tinha Ronaldo e Rivaldo. Quando chegou o Neymar, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Porque o Ronaldinho Gaúcho desistiu do alto nível
porque o Adriano desistiu do alto nível, porque o Kaká tinha uma série de lesões. E quando chega a Copa... Então, em 2011, o Brasil foi à Copa América da Argentina. Robinho também tinha se perdido. Então, aí quando você chega na Copa América da Argentina, 8 anos atrás, o Brasil foi com Neymar de 19 anos, Pato e Ganso de 21. Todo mundo sabe que não se ganha a Copa América assim. E aí, 8 anos depois, o Brasil vai jogar a Copa América do Brasil. A missão dada ao Mano Menezes, em 2011, era da pura renovação. Sim. Era uma obrigação dada ao Mano Menezes pelo então presidente da CBF. Sim. Eu quero, depois do que ele passou na Copa, ele resolveu mudar tudo. Mas as grandes crises da seleção brasileira, Pascoal, são sempre nessas rupturas. E não nas passagens. Mas e quando a gente chega... O Mano não foi bem naquela Copa América. Aqueles pênaltis, então... Teve um bom trabalho na sequência. Aqueles pênaltis que decidiram a saída do Brasil foi uma coisa de louco. Um escorregou, o outro bateu no o gramado na Argentina estava horroroso, pior que no Brasil, no estádio do Sociedade La Plata. Então, a gente estava lá, a gente viu isso aí pertinho. Agora, nessa seleção brasileira, a gente, acho que o Edmundo está tentando passar é o seguinte: o lateral esquerdo da seleção brasileira é o Alexandre, o futuro lateral? Pode ser o Lodge, pode ser o Iago. Então, pode ser o Lodge, o Renan Lodge, que pra mim é o cara que tem um potencial enorme. Pode ser o lateral que está no Santos, o Jorginho. O que está sinalizado aí é o Alexandre. O Alexandre tem, tá no grupo. Mas o Alexandre ainda... O Alexandre... Pascoal, ali tem uma fila. Ali tem uma fila, não necessariamente que seja uma fila de sucessão, né? Ali tem uma fila. A lateral esquerda, eu acho que o Brasil tem um Arana. Tem jogadores que hoje estão num viés de baixa, mas que daqui a pouco que tem capacidade. Mas e zagueiro? Zagueiro tem o Léo Duarte. Militão. Tem o Militão. Militão vai ser o cara. Mas também tem. E a lateral direita? Lateral direito é o ponto. Lateral direito, eu acho que nesse instante eu consigo enxergar um só, que é o do Grêmio. Léo Gomes. O Léo. Só o Léo. Tinha um despontando que era o Emerson, né? Foi embora já foi que estava no Atlético Mineiro, foi pro Barcelona, mas está no Betis. E ainda não disparou, não deu aquela arrancada. Ele começou bem, mas não permaneceu bem. E eu acho que o Léo, o lateral direito do Grêmio, que é um lateral grande, um lateral de postura e tal, pode fazer. Eu acho que ele tem potencial para jogar na seleção brasileira. Tô vendo aí muita gente jogar, muitos laterais jogando. Vejo também o Guga do Atlético Mineiro. Ele é um jogador mais ofensivo. O Emerson. O Barcelona comprou o Emerson do Atlético. O Emerson, o Edmundo falou agora. O Emerson começou bem, certo? Foi para a seleção, mas depois que ele foi para a Europa, ele não se manteve no mesmo nível do futebol brasileiro. O Emerson é um Maicon, né? Ele é uma locomotiva. Como o Alexandre, que é um trator. E aí você precisa de um lateral que não seja só uma locomotiva, que seja o Daniel Alves, que seja técnico. Mas talvez não seja o caso, PVC, de você... A seleção passou 47 dias juntos, né? Sim. Talvez não seja o caso de você trazer um jogador desse. Não precisa ser escrito entre os 23, não. Mas para passar 47 dias treinando com a seleção. Ele levou meninos jovens, sub-20, sub-17, dos principais times do Brasil. Para completar. Talvez não for. Aquela discussão que a gente teve lá atrás, há 47 dias atrás, ou um pouco mais, quando a seleção foi convocada, que o melhor seria convocar 40 jogadores. Porque eu acho que é uma função do treinador: cruzamento, marcação, posicionamento, é um dever do treinador. E se você pensa naquele cara como sucessão para o jogador que está, que com 36 anos já está calejado na posição, você precisa estar com ele presente ali. Entendeu o meu ponto de vista? Porque para alguns jogadores, vamos aqui fazer uma... Sei lá, você leva o Fred para ser esse jogador, não serve. Porque ele vai ficar chateado, vai ficar de bico, é capaz de... Desculpa, Fred, é só exemplo. Sim. É só exemplo porque é um cara de idade, já jogou Copa do Mundo, não vai querer ficar ali. Mas para um jovem... Se leva o Pedro. O Pedro, não seria o caso de você, pelo menos de convívio, porque eu tenho uma história muito engraçada com o Júnior em 92, numa dessas convocações. Nós estávamos em Los Angeles e
foi folga, ele arrumou uma limusine pra gente passear. E eu era pobre, né? E não tinha dinheiro. E aí parou num fast food pra comprar sanduíche. E aí ele falou, vai querer o quê? Vai querer o quê? Vai querer o quê? Aí ele... Dá o dinheiro aí. Eu falei, só tem nota de 100, só tem a nota inteira. Aí ele falou, mas o cara troca. Isso me marcou até hoje. Eu encontro o Júnior direto aqui na praia. Mas experiências, porque eu era metidinho espertinho, né? 19 anos, malandrinho, tá entendendo? Sim. Então, convívio, né? O convívio com jogadores mais experientes vai te trazendo bagagem e a sucessão ela vai sendo mais tranquila, né? Sem o rompimento, que eu acho completamente errado. Veio de 2006 uma bagunça total, onde chegaram lá os grandes craques, que são os meus amigos, mas que chegaram desse tamanho, acima do peso, pouco se lixando que tinha uma Copa do Mundo um mês depois, e aí teve rompimento, chega o Dunga e faz uma revolução, trazendo jogadores que nunca haviam nem sido cogitados para a seleção. Deixa eu voltar um pouco aqui para o jogo Brasil e Peru, porque foi o destaque do Carlos Eugênio Simon e que ainda não falou a respeito da arbitragem no jogo. Temos lances separados para sua avaliação agora do Tobar. Simon, vamos nessa? A minha avaliação sobre a Copa América, o Brasil mereceu ser campeão, era a melhor equipe, o Tite está de parabéns, trouxe o elenco certo, um ou outro jogador. Agora tem alguns assuntos aí que merecem uma reflexão. Os gramados não estavam de acordo em muitas arenas. O Messi deu uma declaração muito forte, não é? Até certo ponto. Com razão, no sentido de que a Argentina foi prejudicada contra o Brasil, pelo menos no pênalti do Arthur em cima do Otamendi. Depois ele foi expulso equivocadamente, só que ele passou um pouquinho a linha, ele falou em corrupção. E quando você fala isso, tem que provar. Mas se ele não provar, ele vai ter uma suspensão, não é? Além da suspensão automática, como expulsão, mais o julgamento da Conmebol, que não deve ser pouco, e ele pegar mais alguns jogos aí pela punição por ter falado demais. O Gabriel Jesus, mesma coisa, foi expulso equivocado. Só deixa eu terminar, só deixa eu fazer esse apanhado geral e vamos entrar ponto por ponto. O Gabriel Jesus também foi expulso equivocadamente, segundo o cartão amarelo, não deveria ter recebido e saiu fazendo gestos que não se faz, foi lá e deu um soco na cabine do VAR, também será suspenso, mais do que uma suspensão automática, terá mais jogos de suspensão, Prieto. Então, só para concluir esse raciocínio, já que eu estava em cima do Messi e do Gabriel Jesus, pelas duas expulsões equivocadas, e a arbitragem geral, eu esperava mais do Wilson Cenemi, que é o presidente da Conmebol, porque tivemos erros nas designações. O árbitro Rod Zambrano não era para ter apitado o Brasil e a Argentina, não é? E aí começou os equívocos. Hoje, na minha opinião, o Nestor Pitana, árbitro de final, abertura e final de Copa do Mundo, embora o Tobar tenha apitado bem Grêmio e Paraguai na arena do Grêmio, hoje foi muito mal, fez tudo errado. Então a análise da arbitragem, do meu ponto de vista, a arbitragem não foi bem nessa Copa América. Tá, quando você falou de suspensão, deve pegar uma suspensão, o Messi vai ser em quais jogos? Data FIFA vale amistoso? Vale. Não? Vale. Então nós temos amistosos, data FIFA em setembro, né? Mas isso pode ser determinado da seguinte forma, em jogos onde há a Confederação Sul-Americana de Futebol. Ele pode ser punido nas eliminatórias de Copa do Mundo. Eliminatórias de Copa do Mundo. Sim. De jogos ou dias também. Mas eu vou chegar lá. Então vamos fazer só um exercício. Ele pega... Chuta aí o número de suspensão. 3 jogos. Só 3? A suspensão não é... Suspensão é um jogo. Suspensão não é... Assim, vamos pegar um caso Uma aqui. punição da Conmebol? O Neymar e o Aurier, lateral marfinense, os dois pela mesma razão. Foram nas redes sociais e falaram que os árbitros estavam mal intencionados. Pegaram 3 jogos na UEFA. Tá. Aí você vai dizer assim, o Messi falou de corrupção na Conmebol e a gente sabe que teve. Não, o Michel Platini está acontecendo o que com ele? Tá preso. A UEFA deu 3 jogos. O Neymar, em 2015, foi acusado de esperar o árbitro, ofender o árbitro no túnel. Pegou 3 jogos. Vai, então vamos lá. 3 jogos pro Messi. Aí na data FIFA em setembro, a Argentina faz um amistoso contra a Itália e um contra a Espanha. Ele joga ou não? Não joga. Não joga.
Cumpre esses 2 jogos. Pela seleção argentina, ele não veste a camisa. E depois, eliminatórias. Eliminatórias. Perfeito. Porque tem a Copa América. O que deve cumprir. E agora, a respeito do Tobar dos jogos de hoje, nós temos jogo de hoje. Aí. Vamos lá. Vamos para o primeiro lance aí para o Carlos Eugênio Simon. O chileno Roberto Tobar, 46 faltas. É muita falta. Tá? Qual o pênalti? Aí o lance, o Cueva chuta essa bola, ela pega no braço de apoio do Thiago Silva. Não é para dar pênalti. Tem uma figura no livro de regra que é muito claro. O jogador, quando ele se joga, é evidente que ele está caindo. Então ele tem que buscar um apoio. Quando ele busca esse apoio com a mão esquerda, ó, a mão não está no gramado. Ainda não interessa se está no gramado ou não, mas é o lugar de apoio. Se pega na mão de cima, quando ele amplia o corpo, aí é pênalti. Como pegou na mão de apoio, não é pênalti. Isso é regra de futebol. Ele foi no VAR, no monitor. Ele foi no VAR, né? O VAR sugeriu para ele foi no VAR e manteve o erro dele, o que é pior ainda. O árbitro com o VAR tem que ter humildade. Né? Se o companheiro lá de cima, que está para ajudar a arbitragem, que faz parte do time da arbitragem, dá sugestão para ele, velho, dá uma olhada aqui, cara. Nós estamos estudando, nós estamos há 30 e poucos dias aqui no Rio de Janeiro estudando. Tem debates com os instrutores, treinamento físico, treinamento técnico, treinamento teórico. Nós estamos estudando, isso aí tá fresquinho. Tem uma foto lá que é muito clara no livro de regra. Inclusive assim, ó, com a mão embaixo. Esse é bem categórico. Para mim não é pênalti. Para mim não é pênalti. Mas advogando, me intrometendo, advogado de pobre é intrujão, sabe disso, né? Me intrometendo aqui. O fato da mão estar no ar. Não é. Não é, conforme porque eu falei. Ele amplia uma tá para cima, outra para baixo. Nós estamos falando do braço esquerdo. O braço esquerdo, tá? Está para baixo. Estou fazendo uma pergunta. A autoridade máxima aqui é você. Vê se te ajuda isso aqui. O fato de estar com o braço pro chão. Sem estar no chão. Sim. Sem ele estar apoiado no chão, ele está no ar. Está no ar. Ah lá, a hora que bate está no ar. Tá, tudo bem. Isso não caracteriza? Não caracteriza porque ele está buscando o apoio ali, ó. Entendeu? Como é que ele vai cair sem aquele braço ali? Se pega no de cima, se pega no de cima é pênalti. Aí sim, ele está ampliando. Mas os dois estão abertos dele lá. Mas esse mas qual é a diferença? É que esse, ele está procurando o apoio. O jogador, e você foi um jogador, um exímio jogador de futebol, quando se joga na bola, tá? A regra é tão inteligente, a Internacional pensou nisso. Quando você joga, não tem aonde é que tu vai colocar o braço. Tu vai buscar o apoio no gramado. Tem os árbitros, uma frase que os árbitros usam muito. Correu o risco de. Não é? Não, nesse caso não. Aí o braço. Eu tô perguntando, eu tô afirmando não. Tá, então deixa eu te responder. Aí o que a FIFA agora fez? Como estava dando muitas interpretações, não é? Ela fez a leitura desse seguinte e colocou uma foto lá no livro de regra. Quando o braço estiver, até porque era ridículo. Como você joga na bola, tu tem que procurar o apoio aqui. Futebol é permitido o tackle, é permitido o carrinho. E você não vai dar um carrinho com os dois braços levantados. Então aquele braço ali, ó, quem se joga sabe que ele vai buscar o solo. Então ele foi buscar a grama, não foi gesto antinatural, portanto foi marcado de uma forma equivocada esta penalidade. Eu só queria fazer uma perguntinha. Ali, você falou, ele correu risco, né? Isso. Ele correu risco. Ali, se ele tira aquele braço que ele está caindo, ele corre o risco de quebrar o braço. Que era o apoio dele. Olha só, eu acho que não foi pênalti. Mas dá para dar o carrinho sem abrir os braços. Não, mas caindo no de cima, se pega, é pênalti. Eu estou falando que dá para dar o carrinho. Eu só queria fazer uma colocação. Sem abrir os braços. Sobre esse lance. Tem a imagem no livro de regras que o Simão falou. Ô Simão, repare que quando o Tobar vai conversar com o zagueiro brasileiro, com o Thiago, ele fala assim, o Thiago falou, mas eu estava me apoiando. O Thiago fala assim, ele fala, mas você está abrindo o braço. Não. Repara quando ele vai para conversar com o Thiago, lá, ele pega o braço do Thiago e fala, você está abrindo o braço. Foi por isso que ele marcou a imagem é muito categórica. Simão, a sua explicação é brilhante, não há discussão, não foi pênalti. Mas o árbitro explica para ele, você está abrindo o braço. Olha a imagem, imagem do livro de regras. Ele errou com convicção. Só você vai ver que ele errou com convicção. Ele foi lá olhar e acabou errando. E outra coisa que ele errou, olha só. Ele marca e aponta. Cadê o distintivo da FIFA dele? Não, caiu. O Thiago. Não, mas é um absurdo, caiu.
Então esses caras têm que aprender a colocar o distintivo em primeiro lugar. Caiu, é a maior o Casemiro achou e devolveu pra ele. O Casemiro devolveu pra ele. Eu acho um absurdo. Como é que o meu distintivo nunca caiu? Nunca caiu. Tá bom. Pega o distintivo da FIFA e costura, ou pega um ferro e passa. Eu optava a Copa do Mundo, qualquer jogo, sem jamais cair o distintivo. É uma vergonha tu botar uma joaninha ali pra prender o distintivo e ficar atrás do campo procurando. Então o juiz, que é juiz da FIFA, tem que bater no peito e dizer, tá aqui meu escudo, tá? Como eu fiz várias vezes pro Edmundo, olha esse escudo que tá aqui, é da FIFA, tá? Ali vai bater lá. Ele mostra pra ele, você abriu o braço. Não, mas é aqui, ó, o braço sim, mas o braço pra procurar o apoio. Convicção. O problema é que o livro de regras tem exatamente a imagem do jogo da Argentina. Mas eu vou falar pra você, teve um jogo aqui no Campeonato Brasileiro, do Atlético Mineiro, que o Léo, zagueiro do Atlético Mineiro, faz a mesma coisa e ia marcar o pênalti. Mas aí não tinha determinação essa que teve agora, pra Copa do Mundo Feminina e pra Copa América, que colocaram um gráfico lá no livro. Agora tá valendo. Agora é isso aí, ó. E até é uma questão inteligente, que estava sendo interpretado equivocadamente. Como é que você vai jogar futebol? Tu não joga futebol de braço aberto, não joga futebol de braço levantado. Normal. Caiu, procurou o quê? Agora, o apoio, pra não se quebrar. Tem uma coisa, Simão, só um detalhe, que é uma ponderação que eu faço aqui. Não sobre o lance. Porque o lance você tá claro. Acabou de chegar no meu WhatsApp a imagem do livro de regras exatamente igual o que você está dizendo. Tem a imagem igualzinha disso, só que não é pênalti. Então não é pênalti. Agora, tem um detalhe. A gente durante décadas falou que o grande segredo do futebol é que o futebol não mudava as regras de todo tempo, a todo tempo. E de tempos pra cá, muda tudo toda hora. Muda assim, porque agora isso aqui é pênalti, agora isso aqui não é. Agora a bola na mão, se tocar na mão na área no ataque é pênalti, mas na defesa não é. E isso está gerando uma confusão, até porque o Thiago, no lance, na conversa, o Thiago Silva conhece a regra e o árbitro não conhece. Aí tem um detalhe, em cima até do que disse o PVC aqui, você falou que a mudança foi uma orientação para a Copa América e o Mundial de Futebol Feminino. Que está no livro de regra novo. Pois é, e como é que você passa isso em comunicação para todo mundo? Sim, que entrou no livro de regra. Porque não basta o árbitro e os assistentes terem conhecimento da regra. Os técnicos e, sobretudo, os atletas também precisam ter um conhecimento. Mas isso aí já é outra discussão. Os clubes de futebol no Brasil têm de 50 a 60 pessoas numa comissão técnica, não tem nenhum árbitro de futebol. Aí é já pro lado deles, que também não tem o mínimo interesse em pegar um livro de regra. Treinador nenhum quer saber de regra, jogador muito menos e tal. Agora, o árbitro, o Roberto Barros, se equivocou. Não é? Ele foi olhar no monitor e acabou errando, um negócio que devia estar fresquinho na cabeça dele. Não é o novo livro de regra, as alterações que foram feitas, e o PVC tem razão, desde que foi orientado o futebol, que foi desde 1863, as regras colocadas lá na Universidade de Cambridge, eram aquelas 17 regras, o esqueleto da regra é o mesmo, mudou as variantes, e aí tem mudado demais, por quê? Estão tentando robotizar a arbitragem. Esse negócio, na minha opinião, é ridículo. Tocar no braço, tá? E entrar no gol, anula o gol. É um critério, na defesa é outro critério. A regra abriu precedente para ter dois critérios, quando antigamente não tinha. Vamos avançar. Qual é o próximo lance aí para o Simon, do jogo Brasil e Peru? É árbitro FIFA. Expulsão do Gabriel Jesus. Foi correta? Ele já tinha cartão amarelo, tomou outro amarelo e o vermelho. Não foi correta. Ele salta para disputar a bola, o Zambrano, tá? Ó, ele saltou. E o Zambrano põe a mão na cabeça como se tivesse levado uma cotovelada. O braço nem pega, não levou. O jogo teve 46 faltas, várias mais fortes do que essa aí até. E o árbitro não tomou posição, não tomou nenhuma decisão mais firme. Poderia ter sido chamado pelo VAR, pelo cartão vermelho? Amarelo não, era cartão amarelo. Aí não pode. O vermelho foi consequência. Foi consequência. Ele tomou o cartão amarelo aos 19 no primeiro tempo. É justo. Aquele foi bem aplicado o cartão amarelo. Isso acontece direto no futebol. Se eu estiver mentindo, você, por favor, me corrija. Esse lance... Não foi nada, hein? 2 lances antes, o Zambrano deu uma grampeada nele. Tomou um cartão amarelo em cima dele. Ali já era claro que qualquer atitude ou de um ou de outro, do Gabriel Jesus, ele ia tomar o cartão amarelo. Como ele já tinha... Eu acho até que o Tite ia tirá-lo, porque o Richarlison já estava à beira do campo para entrar e aí acabou ele sendo infeliz. Ele é típico do cara que peca por ação. Por ação que eu digo assim, ele já tinha feito a parte dele. Uma bela jogada no primeiro gol, já tinha feito o gol, mas mesmo assim continua com vontade, com disposição. O peruano induziu o árbitro ao erro. Como é lance de cartão amarelo, o VAR não pode intervir. Enfim, acabou ele
Sendo expulso. Sendo expulso e manchando, né? A excelente partida que ele fez hoje. Mas o que não tira o erro do árbitro. Tecnicamente não é lance de cartão amarelo, tá? O jogador que bota a mão no rosto lá, o braço não pegou, o árbitro errou em expulsar. Não deveria ter expulsado. Mas o árbitro não poderia estar envolvido emocionalmente, porque um lance anterior, o Zambrano deu uma grampeada ali na frente do banco de reservas da seleção brasileira, tanto que os jogadores levantam e o Tite também. O Tite falou hoje, Pascoal. E o Tite também. Falou uma coisa que ele tem razão. Quando o Messi eliminado, o Messi jogou pra galera. O Messi foi, na minha opinião, muito bem na primeira fase ao reclamar dos gramados. E foi terrível ontem eu falar que a Argentina estava sendo roubada e estava tudo armado pro Brasil. Mas você vai falar do Messi? Não, eu vou falar do seguinte. O Tite disse na entrevista coletiva hoje que o árbitro entrou absolutamente pressionado porque o Messi ontem disse que estava tudo armado pro Brasil. Claro. Isso é fato. Não, e o árbitro... Agora tem um detalhe, hein? Nessa imagem aqui, ô Simon, o Tobar também não consegue ver se o Gabriel Jesus dá uma cotovelada no rosto do peruano ou não. O problema, esse árbitro, ele é um bom árbitro, ele apitou jogos de Libertadores bem, inclusive uma final de Libertadores, mas hoje ele teve muito mal, ele estava perdido em campo. Ele estava perdido. A visão dele, ele não vê. Porque ele está mal posicionado, porque ele tem que buscar a diagonal dele aqui, que é pela esquerda da jogada, não é atrás da jogada e sempre pela esquerda, ele está mal posicionado, é culpa dele, tá? E tanto é que ele apitou 41 faltas, foi demais, ele picou o jogo toda hora, 5 cartões amarelos e aí um cartão vermelho. Então ele não estava bem no jogo. O que aconteceu, eu não sei. Se chamaram ele lá e disseram, olha, velho, não queremos saber, o Brasil não tem que ser favorecido na regra, não sei o quê. E ele entrou meio perturbado, eu acho, porque hoje a atuação dele não foi boa. Não, mas a característica dele é apitar falta pra caramba, que Brasil e Paraguai, ele cansou de apitar falta. Ele apita com apito na boca. É o grande defeito do árbitro, apitar com apito na boca, não tem tempo de pensar. Você tá com o apito na mão, você reflete antes de apitar o lance. Ele parece que apita com o apito na boca, toda hora ele apita, parece guarda de trânsito. Eu tenho uma pergunta muito boa pra você agora. Coloca o som, a imagem de novo. O árbitro marcou a falta, o peruano com a mão no rosto, o Tobar imagina que o Gabriel Jesus deu uma cotovelada, é isso? É isso? É. Se ele imagina que o Gabriel Jesus deu uma cotovelada, não seria vermelho direto? Não, porque na questão de braço são 3 posições de infração. A primeira, tá, que tu deixa o braço do lado assim que é só falta, tira o livre direto. A segunda, não é, que é no caso ele poderia não dar a cotovelada. A cotovelada é uma conduta violenta, tá? Tu deixa o braço com intenção deliberada no rosto do jogador, o que geralmente acontece. Aí é cartão amarelo. E a cotovelada é conduta violenta, não é? E aí sim, jogo brusco grave, tu dá uma cotovelada no nariz do adversário e é cartão vermelho. Então são 3 os tipos de faltas com o braço. Nessa aí não foi nada. Ele foi induzido porque deixou, não é? Deixou, ele pensou que ele deixou o braço, mas o braço está junto ao corpo. O árbitro não pode pensar, não pode, para expulsar um jogador numa final, tem que estar soberano, tem que estar bem posicionado e apitar. É que o Peru não reagiu, não é? Era uma seleção média, não é uma seleção de porte em que o Brasil, com 10 homens em campo, ia sofrer mais, ia ter mais dificuldades. Mas o Peru não manifestou, né, sob o ponto de vista técnico, esse negócio para ganhar o jogo. E por isso que o árbitro acabou errando e como foi 3-1, o Brasil ganhou. Agora, se o Brasil perde por uma impulsão injusta dessa aí, ia dar mais o que falar. Edmundo, vê assim, o olho do repórter, né? Olha o braço do Gabriel, tá aí, olha lá. O jogador do Peru, ele vai segurar o braço do Gabriel para não vir no rosto dele. Dá uma olhada, ó. Ele sobe e segura o braço do Gabriel. Agora, ó, ele tá tirando o braço do Gabriel do rosto dele. Ele não deixa o Gabriel chegar. Por quê? Porque ele já está preparando a artimanha. Então ele vai com o esquerdo, segura o braço do Gabriel. Olha lá, ó, ele não vai, ele vai disputar a bola de Miguel. Ele vai segurar o Gabriel, ó, e o Gabriel, ó, a bola vai, pegou nele por acaso a bola. Ele vai pra cavar a falta, pra provocar. Isso é chato. Não, mas vai pra provocar. Vai pra provocar, pra criar a cena. Ele foi pra encenar. E o árbitro não pode cair. Vamos pro pênalti para a seleção brasileira agora. Coloca aí o pênalti anotado para o Brasil. Everton, na disputa, foi pênalti? Não foi pênalti. Não? Ombro ao ombro. Ombro ao ombro é a distância de se disputar. A bola até estava na mão do goleiro. Ombro ao ombro, tá? Isso aí é jogada de corpo que a gente fala na pelada, quando se joga. Jogo de corpo. Jogo de corpo é quando tem ombro a ombro, não é ombro nas costas. Foi ombro a ombro. Portanto, não houve a penalidade máxima. Eu vou entrar com recurso, porque no bolão eu botei 2-0. Ah, não, se for por isso, eu também dancei.
Erro de arbitragem também. Então aí... Mas enfim, então o árbitro, na minha opinião, os 2 pênaltis inexistentes... Ele foi no VAR, ele foi no VAR de novo. Aí é demonstração do seguinte, tá? Ir no VAR, o cara, é o que eu te falei, o cara tem que ter humildade, Preto, tá? Sei lá, se não foi pênalti, não foi pênalti. O VAR tá mostrando, o cara tá errando com o recurso do VAR. Oxalá na minha época tivesse o VAR, que eu tivesse a oportunidade de ir olhar o recurso em que um companheiro tá me disponibilizando, aquele recurso para eu olhar e analisar. Ele vai lá só para dizer assim, ó, vim olhar. Tá? Porque o Messi reclamou ontem que eles não foram nem olhar no VAR. Então, o problema é olhar no VAR? Vão olhar no VAR e confirme a posição. Isso é absurdo. O VAR não pode ser usado desta maneira. O VAR está ali para corrigir uma injustiça que o árbitro não percebeu em frações de segundos dentro do campo de jogo. Aí entra o VAR, que é um recurso do árbitro, um recurso extraordinário, tá? Só que está sendo mal usado. O cara vai no ar nos 2 lances que não aconteceu nada e confirma a penalidade máxima, é só para justificar cada vez mais dar ênfase para o discurso do Messi. Ele não foi nem no VAR ver, coisa que aconteceu em Brasil e Argentina, né? E aconteceu também ontem na expulsão dele. Então, o árbitro errou, teve mal na atuação no final da Copa. Eu convidei, só um segundinho, eu convidei o pessoal para participar com a gente no Twitter, então deixa eu colocar a turma aqui no programa. O João Fagundes, Guerreiro fez uma falta em Casemiro igual ao que o Gabriel fez e não levou nem cartão amarelo. Foi o que eu falei anteriormente aí. Você comentou. O Valdemir Palmas, ele viu que não foi cotovelada. Do contrário, seria vermelho direto. Foi a pergunta que eu fiz para o Simon e é o que está dizendo aqui também o Valdemir. Leonardo Silva, será que o Messi vai falar que o Jesus foi expulso injustamente? Eu acho que não, Leonardo. Alfa André, os brasileiros estão tão bravos com o Messi que ele foi ovacionado ontem em Itaquera. Ele é um ídolo da altura do Pelé. Nunca ouvi falar que o Pelé foi aplaudido na Argentina. E olha o que a presença do Messi significou nesta Copa América. Obrigado a todos que participam com a gente. A hashtag #AUPFoxSports. Pergunta, Pascoal. Não, pergunta para o Simon. Simon, não tem bola nesse lance. O cara não vai visando a bola, ele vai visando o corpo do brasileiro. Ombro no ombro, Pascoal. Tranco legal. Tranco legal, de acordo com a regra do jogo, quando é ombro com ombro. Mas não tem que ter bola em disputa? Mas tava a bola ali. A bola tá na mão do goleiro. O cara só tirou o Cebolinha da jogada. O ombro ali, naquela distância ali, não tem como tu marcar a infração. Não é infração ombro a ombro. Olha ali, ó. Então tá bom. Então não foi pênalti, vamos embora. Traz aquela imagem, a primeira discussão do pênalti para o Peru. A bola no braço do Thiago Silva, que deu o pênalti para a seleção peruana. Tem a imagem para a gente mostrar? Porque agora nós temos a foto, essa é do livro. Isso que eu me referia, tá aí, ó, bem embaixo, ó, o braço, mão, braço apoiando o corpo, não é infração. Essa imagem é igual a do Thiago Silva, tá? E em cima, pega a imagem do Thiago Silva também. Olha aí, mão, braço ampliando a massa corporal, infração, foi o que eu respondi ao Edmundo aqui. Embaixo não é nada. Isso aí tá no livro. Tá no livro, assim mesmo, olha só, muito semelhante, não é igual, mas é similar. O Kleber não consegue colocar as duas imagens, Olha aí, inclusive diz assim, com essas palavras no livro, tá? Então tá bem claro, o Roberto Bar está estudando aqui no Rio de Janeiro, no hotel próximo aqui dos estúdios do Fox Sports, aí estão estudando, debatendo isso aí. Ele tem essa imagem fresquinha na cabeça dele. Não podia ter cometido esse equívoco aí, porque é muito clara. Tô olhando e vendo a imagem do livro, olha só, ele está procurando o apoio dele. O apoio no gramado não é infração, diz ali. E em cima, sim, ampliando o corpo, pega no braço de cima, é penalidade máxima. Agora errou, o árbitro, está muito bem explicado e ali aquela imagem é muito clara. Ele vai lá para ver o monitor, o pessoal do VAR deve falar para ele, mas você quer que eu mostre o livro também para você? Hein, PVC? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a imagem do jogo, eu vou tirar a imagem do jogo e vou colocar